Olá, Padre Marcelo, tudo bem? Débora, que bom te ver, juntamente com o Daniel, com o Gabriel. Estamos aí para mais uma caminhada pela nossa universidade, não? É a maneira de estarmos juntos, de mostrarmos as várias fisionomias da nossa universidade. E hoje a gente vai conversar com o Padre Luiz Fernando, jesuíta, professor, e com o Lucas, que representa aqui o Instituto Humanitas. Então, Padre Luiz Fernando, Lucas, muito bem-vindos, né? É um momento muito bacana essa caminhada semanal pela nossa universidade. Nessa semana, vamos conversar sobre a contribuição da herança jesuíta para a sociedade e, em especial, para a nossa comunidade universitária. Como o lema inaciano "Em tudo amar e servir" inspira os jesuítas para vencer as dificuldades da atualidade. Débora, a Companhia de Jesus é um grupo de homens, discípulos de Jesus Cristo, que caminham pelas estradas da cultura, da sociedade, das fronteiras, né? E, nesse momento, a gente aqui na Unicino está vivendo um período especial. O coronavírus está desencadeando uma série de decisões aqui e é importante que a comunidade receba o conforto e a mensagem dos jesuítas de que nós continuamos fiéis a buscar a Deus em todas as coisas aqui na Unicinos e querendo em tudo amar e servir. E é por isso, então, que a gente está falando da herança ou do legado dos jesuítas, para que, olhando para o nosso passado e olhando para o farol do nosso futuro, a gente haja nesse presente com os princípios e com os valores inspirados por Inácio de Loyola. E aí, então, eu passo a palavra para o Padre Luiz Fernando, que pode dar uma contribuição muito válida em toda essa temática da herança, do legado dos jesuítas na Unicinos. Padre Luiz Fernando, é com o senhor. Muito obrigado, Padre Marcelo. Eu sempre achei que a Universidade da Unicinos, como Universidade da Companhia de Jesus, faz com que todos nós sejamos chamados a ter uma participação muito efetiva na transformação da atual ordem mundial, né? E isso se torna cada vez mais importante à medida que a gente vê os limites dessa ordem nos dias de hoje, né? Sobretudo na questão da criação das condições para uma vida humana mais digna. Ora, o Memorial Jesuíta, no qual eu coordeno, conserva nos seus arquivos o legado documental dos jesuítas do passado e atestam esse mesmo movimento em relação ao passado que hoje nós vivemos. Na minha opinião, a pandemia abriu os nossos olhos para muitas situações nas quais dezenas de milhares de pessoas sofrem e até perdem a própria vida, né? Basta pensar no colapso dos serviços de saúde hoje, não é? Como jesuítas, como homens de ciência, assim como no passado, nós sabemos que não podemos ter uma visão ingenuamente otimista em relação às nossas potencialidades, nem pensar que a mera percepção da pandemia hoje vai nos unir de forma automática, né? Pelo contrário, as enormes diferenças nas condições de vida e de saúde de milhões de brasileiros se torna muito clara. Ora, o legado jesuítico que pode advir dessa pandemia, a meu ver, é aquele que aponta para a responsabilidade, a qual são chamados todos aqueles que se consideram solidários com os valores professados nessa Universidade da Companhia de Jesus, né? Eu acho que é um momento muito importante para todos nós aproveitarmos para melhorar, o nosso entendimento da nossa casa comum e, de consequência, se comprometer com a busca de novos modelos de relacionamento entre nós e com o meio ambiente.
né? É o momento de dedicar todas as nossas forças para colocar esses modelos em prática. Eu tenho a impressão que, assim como no passado, os jesuítas hoje estão aprendendo os novos hábitos, né? E estão trabalhando na construção de novas estruturas que melhorem o mundo. Para mim, é um momento da conversão que nos mostra que o Evangelho é vivido a cada momento. Tenho a impressão que podemos decidir como viver e a que dar prioridade, né? Para mim, esse é o legado da companhia nesse momento. Eu passo de novo a palavra. Obrigado, Padre Luiz Fernando. A nossa história, o nosso memorial, a nossa herança é viva. E é a herança de tornar viva uma pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré, nas estradas revoltas do tempo presente. Obrigado mesmo, Padre Luiz Fernando. Padre Marcelo, a Unicinos, como a Universidade da Companhia de Jesus, vem reforçando seus valores nesses tempos tão desafiadores. Na sua opinião, qual será o legado jesuíta pós-pandemia? O Lucas, ele está aqui para nos dar um pouco uma palavra sobre o Instituto Humanitas, não? Que é também uma das colunas fortes da nossa leitura, da nossa hermenêutica social, cultural, feita aqui na universidade. Lucas, o que tu tens para nos dizer? Bom, sobre essa questão do legado jesuíta, cumprimentando o Padre Marcelo, cumprimentando todos e todas, nós, Instituto Humanitas, eu, enquanto professor, enquanto formado pela Unicinos, acredito que o nosso legado ele esteja vinculado inicialmente ao reconhecimento da transição epocal que vivenciamos. Vivenciamos pré-pandemia e que foi intensificada por essa pandemia, e também a complexidade que essa transição revela, né? E essa complexidade, esses tempos de transição, eles trazem riscos, eles trazem, por vezes, questões até mesmo obscuras, mas também oportunidades de repensar, de regenerar, de refazer. Então, acredito que o nosso legado ele se expressa na busca constante pelo discernimento. Ele se faz por meio da formação integral dos nossos alunos, dos nossos alunas, uma formação capaz de contribuir para que cada uma possa exercer esse discernimento. Portanto, é contribuir para confrontar, para reorganizar, para religar conhecimentos e sentimentos integrados às incertezas. Acho que não é o momento do absoluto, da certeza. A pandemia, aliás, ela nos lembra, né, dessa interdependência e também de que outras incertezas virão. O nosso legado está em assumirmos, de fato, essa interdependência e essas incertezas dentro da lógica de uma ecologia integral, de solidariedade, capazes de fazer emergir novas vias políticas, ecológicas, sociais, econômicas. Está em avançar ou contribuir para o avanço técnico-científico, mas sempre discernindo, sempre procurando dar razões para esse avanço, colocando ele a serviço das vidas e do ser em comum. É nosso legado compreender que a complexidade ético-cultural, onde esse avanço opera, né, ela nos dá, por exemplo, uma comunicação maior e, ao mesmo tempo, a exclusão. Ela nos traz a autonomia como um valor importante, relevante, necessário, mas nos mostra a interdependência e um futuro que só será futuro se em solidariedade e em reciprocidade. Por fim, né, eu acredito que, em termos do nosso legado, ele se dá sempre com uma premissa, uma base no humanismo, entrelaçando razões ético-culturais, técnico-materiais, de forma a construir uma sociedade mais igualitária, sustentável e inclusiva. Penso que esse seja o nosso papel enquanto Instituto Humanitas, o nosso papel enquanto Unicinos, uma universidade jesuíta que eu gosto, né, prezo por participar. Padre Luiz Fernando, Lucas, um dos momentos mais sagrados para mim é ver no ofício de reitor o compromisso de enunciar a nossa identidade. E talvez esse é o ato mais sagrado do reitor aqui na Unicinos. Nós somos Unicinos, uma universidade jesuíta.
E olhando para o nosso memorial, Padre Luiz Fernando, olhando para o Humanitas, Lucas, eu vejo a fertilidade da hermenêutica cultural que nós estamos fazendo aqui nessa universidade. E essa cultura, né, é uma cultura do bem, uma cultura em que a gente sabe discernir, como dizia o Lucas, do que vale a pena a gente consagrar a nossa vida e onde que a gente rechaça as teses machistas, homofóbicas, as teses excludentes de parcela ampla da humanidade. Muito obrigado para vocês e, nesse momento assim, eu sei que a Unicinos pode contar com vocês. Muito obrigado. Padre Marcelo e colegas, obrigado por mais essa conversa que reforça os valores da Unicinos, uma universidade jesuíta. Até semana que vem.